Então, bom dia. Hoje o assunto da semana será dízima periódica e fração geratriz. A dízima periódica é um número que possui sua parte decimal infinita e periódica. Isto é, em sua parte decimal há um número que se repete infinitamente, considerada um número racional. Ela pode ser representada como uma fração, que é chamada de fração geratriz. Também pode ser simples ou composta. Representação da dízima periódica. Além da forma de fração, conhecida como fração geratriz, a dízima periódica pode ser representada como um número decimal de duas maneiras. Podemos inserir ao final do número reticência, 3 pontos. Ou podemos colocar um traço acima do seu período, parte que se repete na dízima. Logo, uma mesma dízima pode ser representada de dois jeitos. Exemplo: 7,515151, reticência. Então a primeira é com reticência. Ou 7,51. Em cima do 51, que é o que repete, tem um traço. Esse traço significa que o número está repetindo várias vezes, ele está só continuando, repetindo. 12,0111, reticência. Ou 12,011. O número que repete mais, que vai ficar repetindo, é o 11. Então, em cima do 11 fica um traço. Esse traço significa que ele vai repetir até infinito lá, infinito. Dízima periódica simples. Uma dízima periódica simples possui uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e o período que vem depois da vírgula. Exemplo: 1333. O 1 antes da vírgula é a parte inteira, o número que fica antes da vírgula. E o número que repete lá, que é o 333, é o período, é o número que repete. 0,7676. 7676. 0 é a parte inteira. 76 é o período. 76 é o número que repete, então vai ser o período. Dízima periódica composta. Uma dízima periódica composta possui parte inteira que vem antes da vírgula, parte não periódica e periódica, que vem depois da vírgula. O que diferencia uma dízima periódica simples de uma composta é que, na simples, só há o período depois da vírgula. Na composta existe uma parte que não se repete depois da vírgula. Exemplo: 1,5888, reticência. O 1 antes da vírgula é a parte inteira. O que vem antes da vírgula é inteiro. O 5 é a parte não periódica. Por que não periódico? Porque ele não repete. Ele vai ser ele sozinho, não vai repetir várias vezes. O 8 é o período. O que é o período? É o número que só repete, fica repetindo. 32,01, 65, 65, 65. 32 antes da vírgula é a parte inteira. O 0,1, você está vendo que só não está repetindo, tá? O 0 e o 1. É a parte não periódica. E o número que está repetindo ali, que é o 56, 56, é o período. É o número que vai repetir. Fração geratriz. Encontrar a fração geratriz, a fração que gera a dízima, nem sempre é uma tarefa fácil. Precisamos dividir em dois casos: quando a dízima é simples e quando ela é composta. Para encontrar a fração geratriz, utilizamos uma equação. Então, fração geratriz de uma dízima periódica simples. Existe um método prático para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, que evita a construção de equações. Vamos encontrar novamente a fração geratriz da dízima. 1,353535, reticência. Porém, pelo método prático. Como é esse método prático? É aquela mais fácil, não precisar fazer uma equação grandona. Então, primeiro passo: identificar período e parte inteira. Então, período é o número que repete. A parte inteira é o número que vem antes da
vírgula. Então, parte inteira, 1, que é antes da vírgula. Período é o número que repete, então 35. Então, no segundo passo, encontrar o numerador. O numerador é o número formado pela parte inteira e o período. Então, qual é a parte inteira? 1. E o período 35. Então, vai ficar 135. Menos a parte inteira. Qual é a parte inteira? 1. Então, 135 menos 1, 134. No terceiro passo, para isso, vamos avaliar quantos números tem no período da dízima. Então, no período tem quantos números? Tem 2, 35, é o 3 e o 5. Se tem 2 números, a gente vai usar 2, 9. Então, 99. Então, 135 menos 1, 134. Dividido por 99. Esse 99 achou como? Lá no período são 2 números, o 3 e o 5. Se é o 3 e o 5, a gente usa 2, 9. Se só fosse o 3, repetindo 3, 3, 3, seria só um 9. Fração geratriz e uma dízima periódica composta. Um pouco mais complicado de se encontrar. A fração geratriz de uma dízima periódica composta pode ser determinada também por meio de uma equação. Mas não vamos usar a equação, vamos usar um método mais simples. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima. 2,13444. Primeiro passo, identificar as partes da dízima periódica. Então, parte inteira é o número que vem antes, 2. Parte não periódica é os números que não repetem, 13. E o período é o número que repete, 4. No segundo passo, encontrar o numerador. Então, a gente vai pegar a parte inteira, o 2, colocar junto com a parte não periódica, 13, e o período, que é 4. Então, vai ficar 2134. Aí, a gente vai diminuir pela parte inteira e a não periódica, que é o 2 e o 13, menos 213. Então, 2104 menos 213, 1921. Para achar agora o denominador. Para achar no denominador, para cada número periódico, acrescentamos um 9. E para cada número na parte não periódica, um 0. Então, vamos lá, vamos pegar lá o número, 2,1344. Qual o período? 4. Ele repete quantas vezes? Uma. Se ele repete uma vez só, então a gente vai usar um 9. O não periódico, quantos números tem no não periódico? 2, que é 1 e o 3. Se estão 2, então a gente vai acrescentar 2 zeros. Então vai ficar 900. Um 9 para o periódico, que é o 4. E os 2 zeros para o não periódico, que é o 1 e o 3. Então vai ficar 900. Então 2134 menos 213, 1921. Dividido por 900. Então a fração é essa. Geratriz de uma dízima periódica composta. 0,27777. Aqui a dica é um pouco diferente. Para cada algarismo de período, ainda se coloca um algarismo 9 no denominador, por causa do 7. Como o 2 sobrou lá, só tem um 2 não periódico, se é um número só, a gente acrescenta um 0. Então, periódico 77, que é o 7, só repete uma vez, 9. E o não periódico 2, como só o 2, uma casa, um 0. Mas agora, para cada algarismo do antiperíodo, se coloca um algarismo 0, também no denominador. No caso do numerador, faz-se a seguinte conta: parte inteira com anteperíodo e período, menos parte inteira com anteperíodo. Então, parte inteira com anteperíodo e período, então vai ser o 2 e o 7. Parte inteira com anteperíodo, 2, que é o número que vem atrás do 7. Era 0,2, mas o 0 não precisa, então só coloca o 2. E o número que é o denominador. Então, se é o 7, período 9, e o anteperíodo lá, que é o 2, acrescenta um 0, 90. Então, 27 menos 2, 25. E repete o 90 embaixo. Então, 25 dividido por 90. Então, o 9 foi devido ao 7 do período. E o 0 devido ao 2 do anteperíodo, que é o número que vem atrás do 7.
12,3727 dos 172. Pelo método prático, temos que, então a gente vai achar, o 3 é a parte não período, o 3 é o que não repete, o número que não repete, depois da vírgula. O 72 é o período, é o número que você vai repetir direto. E o 990 é o denominador, é o número que você achou. Então, 72, se é o período, então são duas casas, então a gente vai usar 99. E o anteperíodo é o 2, é uma casa. Se é uma casa, a gente acrescenta um zero. Então, 990. Então, a gente vai pegar a parte inteira, antes da vírgula, 12. A parte não período, 3. E o período, 72. Então, vai ficar 12.372. Menos a parte antes da vírgula, 12. E a parte não período, 3. Menos 123. Que é igual a 12.249 dividido por 990. Então, essa é a resposta. 12.249 dividido por 990. Que é as partes que a gente diminui. 4,555. O número 4555 é uma dízima periódica simples. Por quê? Tem a parte antes da vírgula e depois da vírgula são os números que repetem. Então, se ele repete, é simples. A de cima é composta. Por quê? Porque tem a parte antes da vírgula, o número não período, que é o 3, e o período, que é 72. Nesse caso, no denominador, teremos apenas um algarismo 9, porque repete só o 5 uma vez, pois o seu período apresenta um único algarismo, 5. Assim, a fração será igual a, você vai pegar o número que vem antes, 4, e o número período, 5. Então, juntar 45. Menos o número que vem antes, 4. Então, 45 menos 4, 41. Se é o número 5 que repete, é uma casa sozinha. Então, dividido por 9. Então, quando é uma casa, só é um 9. Quando é duas, 2 9. Quando é 3, 3 9. 7,382 reticência. Então, a gente vai pegar os 7 que vem antes, o 3 que é o não período e o período 82, juntar todos, 7,382, menos a parte antes e o não período, 73, que dá 7.309. Aí a gente vai pegar, o período é 82, duas casas, se é duas casas, 99. O anteperíodo que vem antes, o não período, 3, é uma casa, 0, então 990. 7.309 dividido por 990. Bom trabalho a todos.